Êxodo capítulo 25. Êxodo 25. Vamos ver então o versículo 8, o versículo que nós lemos ontem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vamos orar. Pai, como somos agradecidos nessa manhã por nos reunirmos em torno do nome do Senhor Jesus. Nós nos encomendamos a Ti e à palavra da Tua graça. Nós confiamos no Senhor porque entendemos que sem Ele nada podemos fazer. Pedimos que o Senhor avance com o seu propósito e com a sua vontade. Pedimos que o Senhor nos abra a porta da sua palavra por meio do ministério do seu Santo Espírito. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, Senhor, e isso só é possível se o Senhor mesmo abri-los. Nós viemos aos seus pés, Senhor, como bons alunos, queremos ser bons alunos, queremos estar aos seus pés, ouvindo o que o Senhor precisa nos dizer. Abre os olhos do nosso entendimento e também os ouvidos, para que possamos ouvir o Senhor. Encomendamos tudo a Ti confiadamente. Livra dos meus irmãos as minhas próprias palavras, Senhor. Purifica-me, cubra-me com Teu precioso sangue e lava-nos com a Tua preciosa palavra. Nós encomendamos tudo a Ti, Senhor, confiadamente, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós compartilhávamos ontem com os irmãos e pedimos a paciência de alguns irmãos, daqueles que estiveram conosco naquele encontro lá em Quilombo, na Serra, esse ano, em fevereiro. Nós estivemos tratando desse tema e não pudemos avançar como nós gostaríamos. E foi sentimento realmente que o Senhor colocou no nosso coração seguirmos aqui. Ontem nós pudemos avançar um pouco, mostrando um pouco do propósito de Deus, que é ter esse tabernáculo, um propósito do coração de Deus na eternidade, de ter um tabernáculo, ou seja, uma habitação, uma tenda, uma morada permanente com o homem. E aí também nós vamos compreender o porquê nós fomos criados desde Adão, né? E depois nascemos de novo em Cristo. Porque realmente o homem foi criado, ele foi desenhado, ele foi planejado com um propósito e com um fim muito específico. O Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele diz que se o sal for insípido, não tiver gosto, para nada mais serve a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, né? Porque tem um princípio maravilhoso aí, tudo é feito com um propósito e com um fim específico, né? Então, as irmãs que são donas de casa sabem bem para que serve o sal, né? Um sal sem gosto, para que vai servir? Para nada, né? Então, ele é desenhado até anatomicamente, né? E não só nas suas propriedades, mas até anatomicamente ele é desenhado de uma forma para cumprir um propósito. E o homem também é assim. Ele tem uma missão. E por ter essa missão, ele é desenhado em conformidade com essa missão, senão ele não cumpre a missão.
Então você vai observar que o homem tem espírito, alma e corpo, ele é tripartido. Isso não é por acaso. Não é porque Deus pensou, bom, vou fazer dessa forma. Isso tem significado e nós vamos observar isso hoje. E o significado é tão importante que até a forma de Deus vir ao homem, dando a ele 3 testemunhos, 3 níveis de testemunhos distintos, tanto no corpo como na alma e também no espírito, para que depois também pudesse fazer um caminho inverso. Desde o espírito que o homem tivesse ganho, nós vamos ver a questão do espírito do homem relacionado ao Santíssimo, né? As 3 partes do homem, as 3 partes dos elementos que estão dentro da arca, como eles interagem, né? E para que o homem pudesse viver na fortaleza dessa riqueza que ele tem na arca, que é o próprio Cristo, agora no nosso espírito, ele pudesse viver agora a partir daí, governado pelo Espírito, né? Pudesse agora entrar nos aspectos almáticos e também na salvação posteriormente do corpo. Então, quando Deus diz que quer um tabernáculo, que quer uma tenda, isso está intimamente relacionado à nossa constituição. Nós somos constituídos de uma forma que é totalmente possível Deus ter esse tabernáculo, ter essa tenda. Só não é possível para alguns quando a gente não compreende o propósito de Deus. E aí vamos insistir com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com os nossos propósitos. Você não encontra um sonho maior do que ser um tabernáculo para Deus. Você não encontra na terra um sonho maior do que esse, né? Você não vai encontrar na terra alguma coisa que você possa encaixar um homem com 3 partes, só no propósito eterno de Deus. Então nós estávamos observando isso ontem, né? Que esse propósito começa na eternidade. Deus não criou o propósito na teologia, como é chamada tecnicamente na teologia sistemática, quando você põe em ordem os grandes temas da Bíblia, Deus é o primeiro de todos eles, não é? O primeiro de todos eles é Deus, porque tudo começa em Deus. Então, não que se estude a Deus tão somente tecnicamente, porque essa não é a finalidade, mas também, né, parte de um entendimento é possível, dado ao homem pelo próprio Deus. Deus se revela, é como é, se revela como é, né, e também se dá. A finalidade dele se revelar como é porque ele deseja se dar. Não é para que a gente entenda como Deus é porque ele se dá nesse entendimento. À medida que você vai compreendendo, você não só compreende a Deus, mas você compreende o seu propósito que está ligado a Ele, não é? A gente começa a compreender o Senhor, e à medida que vamos compreendendo o Senhor também, vamos compreendendo a sua vontade. Por isso que certa vez Jesus disse, eu não vos chamo mais servos. Lembra disso? Mas amigos. Por que amigos? Porque os servos não conhecem, os servos estão aí apenas para servir, mas os amigos conhecem as coisas do seu Senhor, eles estão mais próximos. Então, à medida que nós nos relacionamos com a pessoa, é na mesma medida que amamos, não é? É na mesma medida que servimos, que nos damos, e assim Deus também faz. Ele permite um conhecimento de si para que nesse conhecimento os nossos ouvidos, os nossos olhos, o mais profundo do nosso interior possa ser atraído, porque Deus deseja realmente habitar no nosso espírito, e não somente habitar em plenitude. A morada de Deus em espírito é a finalidade de uma morada em Deus, do Deus em plenitude. Então nós chegamos naquele ponto ontem e vamos fazer daqui uma nova caminhada, falando ainda a respeito desse propósito, e aí já vamos começar a entrar nos princípios nos quais nós precisamos ser responsáveis para que esse propósito seja efetivado. Nós tivemos ontem terminamos na parte onde nós dizíamos que o Senhor Jesus é o tabernáculo de Deus. Primeiro vemos que a propósito de Deus é ter um tabernáculo, é ter uma tenda entre os homens, e depois observamos que essa tenda, na sua forma mais essencial, é o próprio Senhor Jesus, não é? Se ele quer ter um tabernáculo, ele mesmo é o modelo desse tabernáculo. E tivemos vendo por alguns versos. Hoje vamos dar um passo mais à frente, mostrando que esse tabernáculo, agora, você vai observar que ele vem da eternidade, ele faz um caminho da eternidade até nós, chega na nossa história, faz uma intervenção na nossa história, né? Ele vem dando testemunho desde antes até o momento em que ele chega na nossa história. E no momento em que nós, de uma forma objetiva aqui falando, somos salvos, nascemos de novo, passa agora um processo desse tabernáculo essencial, que é Cristo, agora ser formado em nós. Por isso que Cristo em vós é a esperança da glória. A esperança desse tabernáculo que nós vimos no capítulo 21 de Apocalipse,
a esperança dele estar em Apocalipse como o tabernáculo de Deus entre os homens, a esperança dele estar lá dessa forma, é Cristo ser formado em nós agora no tempo, na história da igreja. Claro que nós estamos falando para o nosso tempo, a maior parte da igreja já dorme, não é? Na verdade, morreu é um termo que nós utilizamos, mas está todo mundo esperando. Daqui a pouco nós vamos ver todos os nossos irmãos que partiram, vamos ver novamente, não é? É por um tempo, é um tempo de dor, nós vermos que os nossos entes queridos estão partindo, mas é também um momento de muita alegria, porque aqueles que partiram, venceram, né? Já estão em Cristo, já descansaram, as obras seguem, por isso que hora de obra é agora, porque depois que você descansar, o que você fez fica como testemunho e segue, para gerações seguintes, como exemplo, não é? Oxalá que sejam bons exemplos, não é? Não como aqueles filhos de Caim, que um foi destro na ciência de armamentos, outro destro na ciência de gados, né? Depois que morreram, ficou-se um marco na história. Qual o marco? Nossa, ele era um tremendo criador de gado. Ninguém criava gado como ele, né? Ninguém fazia uma arma tão bela e tão maravilhosa, tão eficaz como aquela. Imagina se você parte dessa terra e a única coisa que fica são esses testemunhos. Oxalá que ao partirmos daqui, possamos deixar, né, para a geração seguinte, para a geração futura, algo de Cristo, para que eles possam ser identificados com isso, amém? Possam ser encorajados. Puxa, que irmão, que irmã querida, que irmão amado, né? Que irmão de serviço, que irmão que amava o Senhor, né? São testemunhos de irmãos que já partiram e hoje nós podemos ler inclusive seus escritos, suas histórias, suas experiências, e isso nos motiva para continuar, amém? Maravilha. Então, Miqueias capítulo 5, vou só mencionar e vamos seguindo. No versículo 2 tem um texto que fala sobre as saídas do Messias. E diz que as suas saídas são desde os dias mais antigos ou desde a eternidade. Isso nos chama muita atenção. Porque nós passamos a conhecer o Senhor Jesus, obviamente, pelo Espírito, que já vamos no final já da jornada, né, da caminhada cristã, do propósito de Deus. E foi o Espírito que nos falou do Senhor Jesus, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas esse Senhor Jesus que fez essa intervenção na terra, quando ele assumiu um corpo de carne, não é? Quando esse templo, né, que essa tipificado na madeira, né, quando o Verbo se fez carne, né, ele não só entrou num corpo de carne, isso é muito complicado, porque existe uma heresia cristológica aí na história da igreja, muito complicada, dizendo que a unção assumiu um corpo de carne, não é? E depois a unção saiu desse corpo e agora pode aparecer em qualquer corpo em determinado momento da história, não é? Mas não foi isso que aconteceu. O Verbo se fez carne, assumiu uma segunda natureza que nunca tinha tido, nunca havia participado, assumiu essa natureza, né? Esse corpo foi preparado a ele pelo Espírito e ele veio, entrou, tabernaculou, diz o texto de João 1,14, tabernaculou entre nós. Isso aconteceu como fato, mas esse não é o início da história. As suas saídas não começam aqui. As suas saídas, na verdade, elas estão em direção a um testemunho que ele precisa dar ao ser humano. Então as suas saídas são desde os dias da eternidade, diz esse texto de Miqueias 5, versículo 2. Suas saídas são desde os dias da eternidade, desde os tempos mais antigos. Então, porque nós sabemos que o primeiro testemunho das suas saídas está relacionado à sua própria natureza, ele é divino, então por isso que ele está nos dias da eternidade. Ninguém pode estar nos dias da eternidade se não for divino. Então, esse é o primeiro testemunho que temos. Mas observe que, como ele vem fazendo uma caminhada em direção a nós. Nesse primeiro momento, nos dias da eternidade, você pode pegar um texto de João 1,1, né? No princípio era o Verbo. Então você já começa a ter ideia de onde vem o Verbo em direção a nós até o momento de tabernacular. Nesse primeiro momento, no princípio era o Verbo, dando testemunho da sua divindade. Depois ele aparece também no propósito eterno, Efésios 3,14, como nós mencionamos ontem. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Então, existe um propósito em Cristo, mas foi quando ele tabernaculou? Não. Um eterno propósito. Então, remete esse propósito e Cristo para a eternidade. Então, primeiro você tem a Cristo na eternidade como Deus, depois você tem o propósito de Deus em determinado momento. É como se houvesse um conselho na Trindade, não é? E houvesse uma decisão, não é? Isaías tem aquele texto que diz, né, quem irá de ir por nós? A quem enviarei? Envia-me a mim.
Parece que nesse momento o Filho se coloca para esse serviço. Então, num segundo momento, ele não só é Deus, mas ele faz agora um movimento de decisão, do propósito de Deus. Deus tem um propósito no seu coração e quem executa esse propósito é o Senhor Jesus. Por isso que todo o propósito foi feito em Cristo desde os tempos eternos. Depois você tem um terceiro momento. E esse terceiro momento de movimento já aparece, digamos, na criação. As coisas começam a ser criadas. Então você observa que o propósito antecede a criação. A criação não vem primeiro que o propósito. Já houve o propósito em Cristo. E agora Deus vai começar a criar. Por isso que se o homem não recebe a Cristo, o que sobra para ele? Mas nada. Ele foi criado apenas para isso. Tenta sentar nessa cadeira se ela tiver 3 pernas. Você vai cair, porque ela não tem mais nenhum sentido. Se o homem não se encontra com Deus, ele perde todo o sentido. Por isso que ele se perde no final, porque ele não se encontra com o propósito para o qual ele foi criado. Tá certo, irmãos? É isso que precisa ser considerado. Então houve um propósito em Cristo e no momento seguinte começa a criação. Agora, como começa a criação? Nós mencionamos isso para os irmãos. Como começa? No princípio, criou Deus todas as coisas. Gênesis, o quê? 1. Lembram disso? Quando Deus começa a criar todas as coisas. E nós mencionávamos para os irmãos que a frase em hebraico, ela sugere mais do que a criação de Elohim, que já inclui as 3 pessoas, porque a terminação in no hebraico, ela indica pluralidade. Se você tem Shai, é vida. Se você tem Shaim, é vidas. Por isso que soprou sobre aquela forma o espírito Rashaim, espírito de vidas. Ele deu mais de uma vida ao homem, porque o homem tem a vida do espírito, mas ele também tem a vida da alma, ele também tem a vida do corpo, não é? No mesmo ar, no hálito de Deus, ele deu 3 tipos de vidas distintas para o homem, e com percepções e com características distintas. Então, aquela palavra, no princípio criou Deus, né? No princípio criou Deus, nós estávamos explicando aos irmãos, que aí já aparece o Senhor Jesus, o verbo que ainda não estava encarnado, ele já aparece aí, né? Bereshit bara Elohim, lembra dessa frase? Bereshit bara Elohim. Então a palavra Bereshit, ela tem 2 partes, que se você tira essas 2 partes dela, a palavra B, né, do Bereshit, a palavra B, ela é uma preposição, quer dizer em, ou no, ou através de, né? B, isso é uma preposição. Só para a gente entender, irmãos, não é para a gente aprender o hebraico não, isso é para a gente entender que já na criação já se faz presente o Senhor dessas saídas que Ele vem desde a eternidade. E Ele está agora na criação, Ele está na divindade, porque Ele é Deus, Ele está no propósito eterno de Deus que Deus fez nele, Ele é o modelo desse propósito, e agora na criação também Ele é um dos elementos, por assim dizer, ou Ele é um dos agentes ativos da criação. Foi o Deus Elohim, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né, que criou todas as coisas. Amém? Então, a palavra B do Bereshit, se você separa essa preposição, você fica com Reshit, não é? E se você tira o sufixo it no final, né, você fica com Rosh. Sabe o que é Rosh? Cabeça. Então essa palavra, naturalmente, ela poderia ser traduzida da seguinte forma: no cabeça, porque Rosh pode ser também traduzido como primazia, como primeiro, como príncipe, não é? Como início. Rosh, mas Rosh é fundamentalmente cabeça. Então nós podíamos traduzir assim: no cabeça, né? Esse é o radical, o substantivo radical. No cabeça criou Deus todas. Então você vê que Cristo não está só no propósito eterno. Ele não é só Deus, ele é Deus, mas aqui ele ainda não é homem. Ele não é só Deus na eternidade, mas também ele tem um propósito. Deus tem um propósito na eternidade. E esse propósito, Cristo é a parte central dele. E agora, por ter um propósito, precisa ser criado. Como é que vai criar? Vai criar no cabeça. Por isso que quando você abre as páginas do Novo Testamento, você vai ver de onde Paulo tirou essa ideia no capítulo 1 de Colossenses, diz que nele foram criadas todas as coisas. Porque ele está com a cabeça lá no Gênesis, e cheio do Espírito Santo também, não só com a cabeça.
o mesmo Espírito que inspirou Gênesis é o mesmo Espírito que está inspirando a Paulo. Quando ele fala, nele foram criadas todas as coisas, de onde que ele tirou isso? Ninguém falou sobre isso até agora. Mas o Espírito fala desde lá do Gênesis. No cabeça, ou seja, não só que Cristo criava, porque diz, nele foram criadas todas as coisas. Ele é um modelo arquitetônico. Se você criar alguma coisa, se você construir alguma coisa, você precisa de um modelo ao lado. Nós mencionávamos para os irmãos em Araruama num encontro recente, né? Que quando você está ao lado de uma construção, temos o Alex aqui, que é engenheiro, conhece bem isso, o Enoque, que também trabalha com isso. Se você tem uma construção, ao lado você precisa ter um modelo, uma maquete. Por que você precisa dessa maquete? Porque tudo vai ser feito conforme esse modelo. Você pode até olhar e encontrar um buraco e ver gente trabalhando lá no fundo, mas você pode ficar tranquilo que com o tempo, aquele fundo buraco vai se tornar aquele lindo modelo. E assim também é na igreja. Por mais que haja adversidade no corpo de Cristo, isso faz parte do processo, esse não é o fim. Amém? A gente não pode olhar para as questões relacionadas ao dia a dia, olhar para baixo, por isso que nas bordas, nós vamos ler isso depois quando chegarmos nos materiais, nas bordas dos vestidos dos judeus havia uma tira azul. Sabe para quê? Porque toda vez que a cabeça começa a baixar na caminhada, vai começar a ficar desanimado, você se depara com o azul e aí você entende, volta à memória de que você é celestial, que você não é dessa terra, que você não precisa olhar para baixo. Temos que olhar para cima, de onde vem o nosso Redentor, de onde vem a nossa salvação e de onde estaremos com Ele eternamente. Amém? Então, nós observamos que nesse momento, então, da criação aparece o Senhor. Ele está vindo em direção a nós. Vamos ver um novo momento. Ele aparece também naquilo que é chamado da teologia geral ou a teologia natural, o que se pode encontrar, observar de Deus a partir das coisas que estão criadas. Não cometemos aqui o erro do panteísmo, porque Deus não é a soma das coisas criadas, mas há um testemunho claro de Deus nas coisas que são criadas. Seria impossível, se Deus foi quem criou todas as coisas, como nós não poderíamos achar na natureza as suas impressões digitais? Como não? Não podemos cometer o erro do panteísmo de achar que a natureza é Deus, ou do politeísmo achar que a soma da natureza seja Deus, mas que as suas marcas estão lá, não resta a menor dúvida. Amém? E aí você vê a árvore da vida no capítulo 2, acho que a partir do versículo 7, você encontra a árvore da vida. E depois você vai ver, né, no Novo Testamento, que essa árvore fala dessa vida em forma de alimento, como o próprio Senhor Jesus disse, que Ele era o pão da vida, né? Que alguém que se alimenta dele, e que bebe dele, que come dele, não tem fome e tampouco tem sede. Ou seja, Deus colocou uma árvore no meio do jardim porque Deus queria chamar a atenção do homem. Ela é colocada bem no meio, num lugar de centralidade, para em qualquer lugar que o homem estivesse daquele jardim, ele pudesse ver aquela árvore. Porque Deus criou um homem livre, irmãos. A problemática do hipercalvinismo, ela vem depois. Calvino vem muito tempo depois. E nem o próprio Calvino, se você ler com cuidado, era calvinista. Pelo menos hipercalvinista, não. Essa foi uma linha que se seguiu com Teodoro Bessa, que era um dos seus discípulos, e seguiu uma linha em que diz que Deus predestinou uns ao inferno e outros ao céu, e ponto final. Como se Deus fosse apenas soberano e não tivesse um caráter. Mas acontece que esse Deus soberano tem um caráter, e quando você se aproxima desse caráter, você vê um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, um Deus que a todo momento está insistindo com o homem para tirar o homem da sua vã maneira de viver, a todo momento. Você não pode colocar na conta de Deus que Ele fez uma predestinação, inclusive nem existe isso na Bíblia, nem o conceito, nem o princípio, e nem as Escrituras, de que Deus predestinou alguém ao inferno, não existe esse termo. Eles foram predestinados para serem conformados à imagem do seu Filho. Todo o contexto de predestinação está ligado a isso, a sermos conformados, seja Romanos 8, seja Efésios capítulo 1, sempre a predestinação. Qual é o destino? Porque Deus não precisa falar, bom, Adeildo acabou de crer, bom, o que eu vou fazer com Adeildo? Bom, eu vou fazer um plano para Adeildo. Não, o plano já foi feito em Cristo Jesus, lá na eternidade. Quando Adeildo cresce no tempo, ele já havia um plano pré-determinado, uma intenção pré-determinada, que Adeildo fosse identificado com o Filho de Deus. Foi isso que Deus fez.
a predestinação, o destino antecipado é para ser conformado à imagem de Cristo. Ter o caráter que ele tem, isso é mais sublime de tudo, não é ficar apontando quem vai para o céu, quem vai para o inferno. O caráter sublime do Filho de Deus é o que temos de mais alto nível. Deus não quis nem que a gente parecesse com querubim. Você gostaria de parecer com querubim? Sim ou não? Talvez você não queira parecer com José nem com João, mas talvez com querubim. Mas você já viu um querubim? Nunca peça para Deus te mostrar um, você não vai aguentar ver. Quantos rostos ele tem? Quem lembra? 4. Você imagina um ser com 4 rostos, não é? Deus não quis que a gente parecesse com um ser de 4. Deixa o ser de 4 rostos quieto lá no lugar dele. Deus quer que pareçamos com seu Filho, que tenhamos a sua imagem. Não existe nenhum problema com os querubins, amém? Podemos até conviver com eles um dia, amém? Não vamos botar problema em conviver com os querubins, nem com os serafins, não é? Mas a questão é que o que nos foi dado foi o quê? Que parecêssemos um destino antecipado. Antes de você crer, Deus já tinha esse destino no seu coração. Que ao crer, você vai parecer com o Filho de Deus, em relação a caráter e não a essência. Deus sempre vai ser Deus, a criação sempre vai ser a criação. Nós participamos, como diz Pedro, da natureza divina, participamos, há uma participação da natureza. Nós não temos, porque essência fala da constituição do ser e natureza fala do caráter, são coisas distintas. Participar da natureza não quer dizer ser Deus. Participar da natureza, a natureza é a forma particular do ser existir. Deus é divino, então ele subsiste numa forma particularizada, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo, identificado com a sua divindade. O que ele nos reparte não é divindade, o que ele nos reparte é natureza, o que ele nos reparte é comportamento. Ele quer que tenhamos o mesmo comportamento que ele tem, ele não quer que tenhamos a mesma natureza. Nunca você vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nunca você vai ser o Todo-Poderoso, nunca. Só tem 3 pessoas que possuem essa essência, a essência divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós estamos muito satisfeitos, não estamos, irmãos? Em ficar essa maravilhosa porção. Qual a porção, irmãos? De sermos o quê? A imagem do Filho de Deus. Que propósito maravilhoso. Então o Senhor vem em direção a nós, agora aparece de uma forma tipológica na teologia natural, a revelação especial ainda não havia sido dada, as escrituras ainda não havia nesse princípio, mas o Senhor já está chegando pertinho de nós, já apareceu agora na árvore da vida, estava lá na eternidade, irmão, e você não sonhava em nascer, onde é que nós estávamos, né, irmão? Não sonhávamos ainda, e o Senhor já vem vindo, já providencialmente, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Adão nem havia pecado, já havia providência para o pecado. Adão não deu um susto em Deus, irmão. Provavelmente Adão é que tomou um susto quando ele estava lá de trás da árvore, porque pecamos e aí como é que fica a nossa comunhão com Deus? Corremos para trás de qualquer coisa para nos escondermos rápido. Adão que ficou surpreendido porque o que o Senhor fez? Cozeu para ele o quê? Tirou as folhas de figueira e o quê? Uma pele de animal, já falando do sacrifício que o seu filho faria por ele. Esse é o Deus de amor que temos. Se fosse Roger, sabe o que fazia? Amassava como um papel, jogava fora no lixo, mas ele não tem o mesmo caráter meu, e oxalá que esse caráter que é dele também possa ser o meu, né? Para que a gente aprenda a não pisar, não amassar, não tratar mal, não é? Aqueles que o Senhor ama tanto quanto nós, que possamos ter misericórdia, esse coração cheio de amor. É isso, irmão, é isso, essa é a essência da vida cristã, essa é a essência do Evangelho, a vida que Jesus viveu, agora ser transferida para nós. Essa é a essência de tudo, não é isso? Então ele aparece na árvore da vida. Então continua esse testemunho e a sua vinda em direção a nós. Depois da árvore da vida, existem outros, mas eu vou passar numa linha reta para a gente seguir, senão vamos precisar de outros dias. E aí o Senhor chega no momento, na tipologia, ele também aparece no tabernáculo, já falando do mistério de Cristo. Mas antes, ainda em Gênesis 28, como nós lemos ontem, nós vemos que Javé está no topo da escada, querendo de todo jeito descer aquelas escadas para ter conosco. Assim como estava com Moisés no monte. Você acha que Deus queria ficar em sarça, irmão? Deus nunca quis ficar em sarça. Isso é apenas um aspecto de Deus. Mas Deus queria descer, tanto é que ele falou para Moisés para que ele fizesse o tabernáculo, organizasse o tabernáculo, porque ele ia descer. E o seu propósito qual é? Qual é a finalidade do mistério de Cristo? Não é o relacionamento de Cristo com o corpo de Cristo?
O Senhor quer descer para ter comunhão. O Senhor quer descer para estar conosco, não é? Então ele manda Moisés preparar aquilo. Mas você vê que na experiência de Jacó, ele já está no topo da escada. Ele não está vendo o Pai nem o Espírito. Diz que ninguém viu o Pai. O Pai habita numa luz impenetrável. É da palavra inacessível. Não se penetra, não se vê, né? Não se vê o Pai. Mas o Pai é revelado no Filho. Então quem foi que Jacó viu? Jacó viu uma aparição cristofânica do Filho de Deus antes da encarnação. Então você vê que ele já está por aqui. Estava na eternidade com Deus, como Deus, né? Aparece no propósito de Deus como centro, aparece na criação, criando Deus nele, usando como modelo, criando todas as coisas. Depois ele já aparece, já faz a intervenção já no tempo, cria-se o tempo, porque o tempo parece que não havia, só havia Deus. Onde estava o tempo? Mas se vai criar criaturas, se uma sociedade, porque sociedade são aqueles que estão em Cristo. Essa é a verdadeira sociedade. Sabe como Deus chama a outra? Besta. É duro, né? Mas é isso que Deus chama. Aquilo que não está nele não há nenhuma consideração a nível social. Na verdade, se você observar, a nossa sociedade não está nada interessada a viver com os princípios de sociedade estabelecida por Deus, não é? Então passa a ser uma outra coisa. Mas então ele vem fazendo esse movimento, chegou então na árvore da vida dando esse testemunho e agora ele já aparece, já temos uma aparição cristofânica. Temos também outras como aquelas que aparecem daqueles 3 homens que foram colocados na fornalha, aparece um quarto, lembra disso? E ele é semelhante como filho dos deuses, diz o texto. Lembra daquele quarto que aparece na fornalha? Foram 3 jogados por lá. Então, nova aparição. E assim vem vindo o Senhor, não é? Depois nós temos novamente, vamos chegar logo num ponto mais crucial, nós chegamos na kenosis. Ou seja, naquele texto que você lê, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, é um texto muito agressivo no meu entendimento. Entendendo que a palavra ekenosen, no grego, não tem relação com essa coisa de que é como que se ele usurpasse uma coisa que ele não... Quem usurpa é alguém que busca ter uma coisa que não tem, busca domínio sobre uma coisa que essencialmente não tem. Não é usurpar, ele não se aferrou, ele abriu mão da condição, não da sua divindade, mas da sua posição exaltada como Deus. Ele não usurpou nada, ele sempre foi o que ele foi. Não tem contexto de usurpação nesse texto, em nenhum lugar. Mas ekenosen é a ideia da kenosis, do seu esvaziamento, para que ele pudesse assumir esse corpo de carne, né? E habitar, e tabernacular entre nós. Então já temos a Cristo agora já tabernaculando entre nós. Quando ele faz esse movimento em direção à terra, agora já assumindo essa forma humana, essa segunda natureza, nós vamos observar que agora ele vai ter, eu explicava um pouco sobre isso ontem, ele agora vai viver na terra como um homem perfeito, ele tem espírito, alma e corpo, explicava isso para os irmãos ontem, por que precisa ser assim, ele precisa socorrer essas 3 partes, porque as 3 partes sofreram queda, né? Ele não vai salvar só o espírito, ele precisa deixar subsídios, coisas que sejam importantes e fundamentais para a salvação da alma, não é? Para a salvação da alma, ele vai entrar nesse aspecto. E também na sua ressurreição, na sua glorificação, nós também teremos o corpo glorificado, porque ele foi glorificado. Nós ressuscitaremos porque ele ressuscitou primeiro. Nós podemos ter uma vida perfeita ainda na terra porque ele teve essa vida perfeita. Se estamos nele, essa é a vida de perfeição, é estar em Cristo. Amém? Nós encontramos imperfeições porque nós saímos dessa posição e nos encontramos em nós. E aí aparecem as imperfeições. Mas se estamos em Cristo, somos nova o quê? Criatura. As coisas velhas, isso não é só objetivo, não é só uma verdade objetiva. Ou seja, eu sou uma nova criatura, agora eu já apareço em perfeição em qualquer movimento. Não, eu sou sim uma nova criatura. Agora, se eu me mantenho na posição da nova criatura, da nova criação, melhor dizendo, então eu manifesto esses aspectos de perfeições que só podem ser vistos em Cristo. Não é? Mas se eu sou uma nova criatura apenas nominalmente, mas não vivo em Cristo, então manifesto as coisas próprias minhas. Essa é a diferença.
Mas a provisão do andar do Senhor foi para espírito, foi para a alma e foi para o corpo. Então ele morreu, ressuscitou, ele morre para nos dar provisões, ele ressuscita para outras provisões, porque se ele morresse, se nós morrêssemos juntamente com ele, estava tudo pago, não estava? Mas como é que a gente vai ressuscitar se ele não ressuscitar? Não é? Ele é primícia, ele que tem que ressuscitar. Se ele não ressuscitar, nós não podemos ressuscitar. Então havia uma dívida paga, mas nós não podemos viver como nova criação. Mas ele ressuscitou. E nós que fomos plantados na semelhança da sua morte, como Paulo fala em Romanos, né? Aí a partir do capítulo 3, tratando esse assunto, nós ressuscitamos juntamente com ele para essa novidade de vida. E o que falávamos para os irmãos ontem? O sangue para apagar o negativo e o Espírito para introduzir a vida. Porque se apagasse só o negativo, a dívida está paga, mas nós vamos continuar vivendo. E ao continuar vivendo, o que vai acontecer? Vamos cometer novos erros. Então você precisa do sangue e do Espírito. São duas coisas centrais e fundamentais do Evangelho. O sangue é sempre para você fazer um caminho de volta. Amém? Não importa, irmão, no que você falhou, no que nós falhamos. Não importa no que seja. Se falhou, o ideal, né, e o central, o chamamento é para que não haja falha. Mas se houve falha, o sangue sempre está à nossa disposição. Amém? Sempre temos, estávamos conversando com o irmão ontem, né? Se nós não quisermos, Paulo fala assim, se julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Então o que temos que fazer quando as coisas estão pendentes por aqui? O que temos que fazer? Temos que julgar. Tem alguma coisa contra? Um contra o outro? Resolve, irmão. Não fica preso nisso. Entenda o Evangelho, irmão. Entenda isso. Que são ferramentas que o Senhor deixou, disponibilizou para nós tratarmos todas as questões. A vida de Jesus foi uma vida íntegra em todos os seus aspectos para que todas as provisões possíveis e necessárias ao ser humano fossem dispostas a nós. Então nós temos tudo disposto a nós. Às vezes o que não há em nós é disposição de lançar mão dessas realidades. Então se eu tenho um problema com o irmão, eu não posso deixar isso para depois. Por isso que Jesus orientou a deixar a sua oferta, não joga no gasofilácio. Não, conserta primeiro, lembra desse texto? Conserta primeiro com o seu irmão, depois você vem fazer o seu serviço diante de Deus. É muito claro isso. Sabe por que isso é tratado assim? Porque se nós não tratarmos com as coisas que estão pendentes aqui, isso vai ser tratado aonde? No tribunal de Cristo. Porque se o tribunal de Cristo não é para jogar ninguém no céu ou no inferno, é um tribunal caseiro, é um tribunal familiar, é uma comunhão para se acertar as coisas, assim como você acerta as coisas em casa com seus filhos, quando as coisas estão fora de lugar, não existe isso? Nós temos que acertar as coisas, disciplinar os filhos, orientar, direcionar, né? Da mesma forma como o Senhor fala do servo bom e fiel, daquele que prepara a ração, no capítulo 25 de Mateus, ele prepara a ração semanalmente, diariamente, semanalmente, mensalmente para os seus co-irmãos. Esse é um bom servo. Diz que quando o Senhor Jesus voltar, ele quer nos achar servindo assim, diz que o seu coração vai se encher de alegria se ele chegar aqui e ver você repartindo a ração com os seus irmãos, ou seja, você dando aos seus irmãos aquilo que eles precisam para o seu crescimento espiritual, seja o que for, repartindo dom, repartindo a palavra, repartindo o amor, carregando bolsa juntos, tomando café juntos, seja o que for para edificação, faça, irmão, porque esse é o seu trabalho. Essa é a sua missão, é edificar o corpo para que esse tabernáculo seja colocado. Mas na segunda parte desse texto, você vai observar, desse mesmo que eu citei, o servo é bom, mas ele pode ser ruim também. O mesmo servo, ele não tem dois servos, não. O mesmo servo pode repartir ração, mas o mesmo servo, ao invés de repartir ração, ele pode estar pisando no outro servo, ele pode estar maltratando outro servo. E o tempo que ele teve, que Deus deu, para que ele fizesse as coisas adequadas, ele está fazendo as coisas equivocadas ao maltratar os seus co-irmãos. Sabe o que vai acontecer com ele? O tempo que nós temos aqui é o tempo para que haja separação daquilo que é santo para aquilo que é profano. O espírito foi salvo e o processo de salvação da alma começou a se dar. Pedro 1:22, Tiago 1:21, lembra? Purificando as vossas almas pela obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, lembra disso? Esses textos que falam da salvação da alma, eles falam do momento aqui em que nós estamos vivendo. Esse tempo que nós temos aqui é para isso, é para a salvação da alma. Mas o que aconteceu com o servo infiel? O servo infiel, em vez de estar usando o tempo
de uma forma legítima, servindo seus irmãos, negando-se a si mesmo, procurando caminhar com integridade para o testemunho do Senhor. Não é? O que ele fazia? Ele maltratava os servos. Então ele usava o tempo de uma forma equivocada. O que ocorreu com ele? Algo muito duro, porque quando o Senhor vem, o Senhor usa uma palavra para aquele servo mau, e essa palavra é dicotomese, que são dois vocábulos gregos juntos, que é dico, que é dois, e tomese, de tomos, de tomia, que é a tradução para átomo. Tomia é a tradução, átomo é a tradução da palavra grega tomos, tomia. Sabe o que ele vai fazer? 2 átomos. Você já viu a divisão de um átomo? O que causa? A bomba atômica é isso, né? É a divisão, você quebra uma molécula, um átomo. Ele vai fazer isso com o servo. Uma coisa quase que impossível de acontecer no tempo, porque ele não aproveitou o tempo. Então o Senhor vai ter que fazer o quê? Essa separação. Vai ter que dividir o servo em 2, porque o texto diz que ele vai dividir o servo em 2. Ou seja, o tempo que ele tinha que ter usado para ser dividido em 2, a longo prazo, né, em suaves prestações, para que a gente possa entender, vai ter que ser feito de uma única maneira e forma. Então, se julgarmos a nós mesmos, nós não seremos o quê? Julgados. Então, se tiver alguma coisa pendente, eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui, já até saí do tema. Já até saí do tema. Ninguém tem problema com isso aqui. Ninguém tem problema aqui com outro irmão. Irmão, não tenha pendência com seu co-irmão. O que tiver pendente, com a ajuda do Senhor, acerte. Acerte. Isso vale mais do que reunião. Não estou colocando uma verdade em detrimento de outra. Às vezes eu ou você podemos estar muito empolgados com a reunião, mas existem pendências que não são resolvidas. E você acha que o Senhor vai deixar isso dessa forma? O Senhor é justo. Se você maltratou alguém, se você a sua consciência, né, porque diz que se o seu coração te condena, esse coração é a consciência. Maior é Deus. Se o coração já está dizendo, olha, tem um negócio lá atrás, você imagina o que Deus já está pensando sobre isso. Então resolva essas coisas, para que essas coisas não passem para frente. E aí nós falávamos disso por causa da base daquilo que Jesus viveu na sua vinda até nós. Ele viveu essa vida e deu-nos essa condição. Já não é uma coisa esforçosa fazer isso. Ir ao seu irmão e resolver as pendências, isso já não é uma coisa pesada, porque essa é uma provisão que o próprio Senhor Jesus te deu. Você pecou contra o seu irmão? Você não vai para o inferno por causa disso. Por quê? Porque o Senhor Jesus já derramou o seu sangue por você. Mas Ele quer que as coisas andem de uma forma, não é só sangue, é sangue e água, não é? Não é só expiação, é expiação e ressurreição, vida no Espírito, não é isso? É isso que Ele quer. E como é que vamos ter a vida saudável no Espírito se as coisas relacionadas ao sangue ainda estão pendentes? Então o sangue é para apagar. Se você tem a provisão que apaga o problema, por que você não apaga? Por que eu não resolvo? Então vamos ter dificuldade de viver com Deus e de viver para Deus. Então aparece esse período em que o Senhor dá, digamos, o último testemunho desse tabernáculo que agora veio de Deus e chegou entre nós. Depois nós vamos observar que na sua morte, ascensão, né, glorificação, sentado à destra da majestade, com o Pai enviou o Espírito. Quando Ele envia o Espírito, começa um segundo momento para Deus colocar o tabernáculo lá no finalzinho do Apocalipse, como nós falávamos antes. Olha, a manifestação de Deus em Cristo vem desde a eternidade. O Senhor entra na nossa história, faz aquele trabalho maravilhoso por nós, desceu aquelas escadas, não é? Da visão de Jacó e nos colocou nos ombros e subiu aquela escada de novo. Enviou o Espírito. É o que acontece agora. O Espírito começa a dar testemunho de tudo aquilo que o Senhor é. Para que há esse testemunho? Porque o Espírito agora, irmãos, está outorgado a Ele esse trabalho. Porque aquele tabernáculo é o tabernáculo de Deus com os homens, já não é só o tabernáculo de Deus sozinho. Já não é Cristo apenas como essa casa que comporta a Deus. Já é Cristo agora repartido na sua criação. E o que o Espírito Santo está fazendo agora? O que o Espírito está fazendo? Se você pega, por exemplo, Efésios capítulo 3, aí depois do versículo 14, quando vai descendo, Paulo fala que está de joelho, orando para os irmãos, para que segundo as riquezas da sua glória, né, os irmãos sejam fortalecidos aonde? No homem interior, no Espírito. Paulo entende bem esse assunto, não é? Não adianta dar um pulo aqui, vamos irmão, vamos. Não, a gente vai forçar a alma, tem que ser no Espírito, não é? E só quem pode fazer essa edificação é o próprio Senhor, não é? Então o que ocorre? Primeiro, fortalecimento no Espírito.
E aí Paulo continua, né? E por onde que vai depois de um espírito fortalecido? O que ocorre depois? Vamos ver esse texto, por favor, para não ficar nas minhas palavras e para que os irmãos entendam esse princípio maravilhoso. Efésios, capítulo 3, vamos passar aqui, por favor. Versículo 14. Efésios 3, 14. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você observa que Paulo tem visão da casa, o mistério de Cristo que ele falou no capítulo 3. Aí você faz aquela comparação com Jacó, que a gente viu ontem. Jacó também viu a casa, mas Jacó não quer nada com casa. Jacó quer encher, Jacó quer fazer um bom negócio. Por isso que a gente não tem casa hoje, irmão. Temos a casa. Não, peraí, Rogério, temos a casa? Temos sim, temos a casa. Mas Deus quer a casa cheia. Deus quer a casa como expressão de testemunho. Ter a casa é uma obra objetiva. Deus já fez todas as coisas, por isso que ele tem sua casa. Agora, ter a casa cheia, ele precisa da ação responsável do homem. Não é? Ele precisa daqueles que dobrem o seu joelho e falam assim, por essa causa eu me dobro de joelho. Já viu nossas reuniões de orações, como elas são? Normalmente está sempre relacionado aos nossos problemas. Essa não é uma boa reunião de oração. As reuniões corporativas, coletivas, as reuniões da igreja, irmãos, elas precisam em primeira instância atingir aquilo que é o mais central, o propósito eterno de Deus. Pai, faça a tua vontade assim como ela é nos céus. Desça com ela para a terra. Vem com ela para Macaé, vem com ela para Niterói, vem com ela para São Pedro da Aldeia, não é? Vem com ela para Cabo Frio, vem com ela, Senhor, desça com a tua vontade, faça a tua vontade. Não que a gente não possa orar pelos nossos entes queridos e por tudo que se possa orar, há abertura para tudo, mas precisa haver uma prioridade de valores, entende, irmãos? Uma prioridade de valores. O nosso entendimento precisa mudar para aquilo que é mais central primeiro, para depois você entender os assuntos mais periféricos, mas primeiro o mais central. Amém? Primeiro o mais central. Se Deus tem a sua igreja como Ele quer, irmãos, onde é que estão os problemas? Sumiram todos. Onde é que estão as pedras se o nível de graça se elevou? Lembra que o irmão Atmani falava isso? Como você atravessa um lago, você tem uma grande pedra. Ele falou, deixa subir a maré. Você vai arrancar as pedras do fundo do lago? Como? Não tem como tirar pedra, irmão. Você fica perdendo tempo com pedra e o teu barco fica parado à beira do lago. Ele não avança. Deixa a pedra para lá. Se une ao Senhor no mesmo espírito com Ele. Sabe o que vai acontecer? O nível da graça vai se elevar. E onde ficaram as pedras? No fundo do rio. Amém? Se você tentar tirar a pedra, vai passar a vida toda tentando tirar a pedra e não consegue. Porque o Evangelho não manda tirar a pedra, manda elevar o nível da graça. É o nível do relacionamento, irmão, que precisa elevar. Quando ele baixa, aí começa a aparecer no fundo do rio. Começa a aparecer a nossa nudez, as nossas debilidades. Como elas são cobertas? Pelo nível da água, o nível da graça, o nível da vida de comunhão. Então ele diz aqui, versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória, e esse é o motivo do fortalecimento do Espírito, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para quê que precisamos ser fortalecidos no homem interior, Paulo? Para que Cristo habite. Oh, Paulo, mas que teologia estranha é essa? Cristo ainda não habita no meu coração? Porque esse coração não é só sede de sentimentos. Esse coração, ele está falando do centro do ser. E o ser é mais do que espírito. O ser também tem alma e tem corpo. Então Deus já habita. Quem é salvo aqui nessa manhã? Todos somos salvos? Então Cristo já habita no seu espírito. Agora coração, mente, são outras questões. Por isso que você vai ver a orientação da palavra, que o quê? Que a nossa mente precisa ser mas quando eu aceitei, recebi a Cristo, levantei minha mão lá 30 anos atrás, a minha mente não recebeu renovação espontânea? Não. Sua mente recebe renovação à medida que você recebe a palavra, ela que tem o poder de renovar. Porque é assim, é muito prático e fácil de se compreender isso. Quando nós viemos do mundo, nós recebemos todas as informações de lá. Inclusive dos nossos pais, que por tradição nós recebemos. Os nossos pais tentaram fazer o melhor por nós. Mas se eles não tinham princípios cristãos, eles nos ensinaram os princípios de coercitividade.
né, os princípios que estão estabelecidos na sociedade. É coercitivo. Tudo o que a sociedade aprende é o que o seu filho vai aprender, exceto se você ensinar a ele o que precisa ser ensinado da palavra de Deus. Senão ele vai absorver tudo que está por aí. E é perigoso se absorver tudo que está por aí, principalmente nos dias de hoje. Tudo está muito comum, né? O profano e o santo parece que é a mesma coisa, mas diante de Deus não é. Então nós que temos esse trabalho de fazer, né? Esse trabalho da modificação da mente. Então recebe as informações e passa a viver de acordo com essas informações. Quando há uma demanda, eu respondo de acordo com as informações que eu tenho. Não é? Adeudo tem uma visão, eu tenho outra visão. Quando mesmo problema está diante de mim e do Adeildo, a mesma demanda, eu respondo de uma forma, ele responde de outra. Por quê? Porque a visão nos governa. Mas se a visão que eu tenho é uma visão natural, é essa visão que me governa. Não é? Se é uma visão secular, é essa visão que me governa. Eu respondo às demandas de acordo com a visão que eu tenho. Por isso que não há salvação instantânea da alma. A salvação instantânea é do espírito, mas da alma não. A alma tem que ser lavada, tem que ser purificada. A mente tem que ser o quê? Renovada. Quando você começa a se deparar com a palavra, você vai entender que existe realmente uma sociedade segundo os princípios e normas de Deus. Isso começa a ganhar sua mente, isso começa a ganhar o seu coração. E agora começa uma segunda instância, Cristo no seu espírito, passando agora para o seu coração, passando agora para a sua mente, para a sua nous. E agora você começa a pensar como ele pensa. Você começa a pensar com os princípios que ele pensa. Por isso que quando nós não temos tempo para a palavra, dificilmente teremos uma mente renovada. Ah, então ele deixou de ser crente? Não, ele é crente. Sua mente não está renovada. Se não estiver renovada, ele vai continuar pensando com os conceitos que ele sempre pensou. Não houve renovação da mente. Essa é a purificação da mente, da alma e do coração. Por isso que ele fala, ser fortalecidos no homem interior, corroborados, a ideia é essa, fortalecidos no homem interior, a fim de que Cristo, que habita já no homem interior, não é? Faça o quê? Tome o coração, tome a alma, tome a mente. Amém? Estão dando para compreender? Amém? Agora vamos seguir nesse mesmo texto, porque ele vai falar que isso que é obra individual passa a ser também uma obra coletiva, porque essa também faz parte dessa vinda maravilhosa do Senhor até nós. Ele não só morreu, ressuscitou e ficou assentado à destra da majestade. Ele enviou o Espírito e eles são inseparáveis. Onde está o Pai, está o Espírito e também está o Filho. Não é? Deus habita na igreja. E esse trabalho, para continuidade, até que esse tabernáculo seja de fato fincado, né, na história, na era posterior, né, é necessário que esse trabalho continue. O Senhor Jesus fez um trabalho que nós chamamos de objetivo. Foi ele que pisou Agar, foi ele que subiu a cruz, não foi você. Foi ele que entregou o Espírito, não foi você nem eu. Foi ele quem fez todas essas coisas. Agora, quando o Espírito Santo vem e nos convence dessas coisas, você sabe o que ocorre? Agora ocorre um segundo aspecto da verdade. O primeiro é a verdade objetiva, é o que Deus fez em Cristo. Agora, o segundo aspecto da verdade é o que o Espírito fará em nós, nos identificando com tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Uma coisa é o que o Senhor Jesus fez, outra coisa é que agora o Espírito vai nos trazer todas as realidades do que o Senhor Jesus fez e vai transferir essas realidades para nós. Por isso que o Espírito Santo, por isso que a primeira grande obra do crente é ter pouco cabelo nos joelhos. Não é ter as mãos gastas de tanto fazer coisa. A primeira grande obra do crente, irmão, nós somos aquilo que somos diante de Deus. Nós temos aquilo que somos diante de Deus. Nós expressamos aquilo que somos diante de Deus. Se o meu tempo com o Senhor é 5 minutos por dia, o meu testemunho também é 5 minutos. É impossível, isso aqui não é um livro de receita, irmão, isso é um livro de realidade espiritual. Se eu vivo com Cristo, a minha vida e a expressão da minha vida é uma vida com Cristo, não é? Agora, se eu falo sobre Cristo, se eu discorro sobre Cristo, se eu ouço sobre Cristo, mas se eu não me envolvo com Cristo, nós não temos realidades espirituais. Concordo com isso? Concordo, irmão?
que comunicam o falecimento de Genésio Romualdo de Souza Quintanilha, mais conhecido como... Então vamos no versículo 17, por favor. Para que a Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender essa palavrinha, irmãos. Ela é a palavra-chave desse contexto social, desse contexto coletivo. Cristo no nosso espírito, Cristo no nosso coração, Cristo na nossa mente. Sabe o que redunda? Agora Cristo em vós, porque agora ele vai falar do aspecto da igreja. Ele vai continuar dizendo, podeis perfeitamente compreender, verso 18, com todos os santos. Agora pode compreender. Se Cristo está sendo, se eu estou sendo fortalecido no Espírito, certamente, não é? Esse Espírito, esse vaso está sendo transbordado e está atingindo as esferas da alma, da mente, do coração. E agora posso conviver com Elias, não tem muita dificuldade. Onde é que está a dificuldade? A dificuldade é que o Espírito não é fortalecido. E quando o Espírito não é fortalecido, a mente pensa o que pensa, né? O coração tem o que tem. Tem gente que ainda fala assim, irmão, faz conforme o desejo do teu coração. Né? Faz o que o teu coração te manda. Irmão, é o que Cristo, no Espírito, a partir do seu fortalecimento, direciona. O coração segue, a mente segue o Espírito. A ordem, primeiro, é o Espírito, não é o coração e nem a mente. Se você acordar de manhã e acontecer um negócio na sua mente, vai devagar com essa coisa. Se parte da sua comunhão, da sua vida com Deus, da vida com os irmãos, da Bíblia, isso está muito seguro. Mas tem coisas que vêm na mente, irmão, que não tem relação nenhuma com Deus. E se você aceita na mente, elas são depositadas no coração, ou vice-versa. E aquilo passa a ser a sua vontade agora. Aquilo passa a ser o seu sonho. Já viu isso no cristianismo moderno, contemporâneo? Estamos orando para que Deus realize os nossos sonhos. Qual o sonho que Deus vai realizar, irmão? Teu e meu. Qual é o sonho? Eu não sei nem onde que tirar essa palavra de sonho. Deus nem dormir dorme. Não existe sonho, irmão. Existe um propósito eterno. Que Deus está dia e noite debruçado sobre ele, apressurando a sua palavra para fazer cumprir. Se tem um sonho, é o sonho de Deus, por assim dizer. É o propósito eterno de Deus. Esse que deve ser o nosso sonho. Ah, não gostaria disso, cuidado com isso. Porque você pode quebrar o princípio de regra de prioridade na sua vida. Você vai colocar o seu coração numa coisa, né? E aí você comete aquele mesmo erro que cometeram os israelitas quando saíram para edificar o templo. Naquela primeira leva. Aí o Senhor levanta Ageu e Zacarias, né, para dizer, vocês colocam o coração nas coisas de vocês. E a casa que vocês vieram para edificar, essa fica deserta. Está vendo? O que aconteceu? Colocou o coração nas coisas, né? Eles eram escravos, talvez podiam até ter um argumento para dizer, não, mas a gente vivia embolado lá no Egito, agora a gente está tendo uma chance de fazer a nossa casinha de supapo. Deus quer um tabernáculo entre os homens e nós estamos fazendo casa de supapo. Nós estamos preocupados com as nossas coisas. E não tem como a casa avançar. Temos que avançar como um só homem. Temos que ter um olhar apenas. Não é? Um olhar apenas. E esse olhar não está identificado com a doutrina desse ou daquele irmão. Esse olhar está identificado com o propósito eterno de Deus. Se temos então visão do propósito eterno, então, irmãos, vamos caminhar em direção a essa visão. Por isso que é olhando firmemente, lembra da palavra? Olhando firmemente em Hebreus, da ideia de você, a ideia do grego é de uma coisa que está muito longe, você não consegue, se você tiver que olhar para uma coisa longe, você tem que fixar os olhos, a vista naquilo. E a ideia é essa, você tem que fixar e não permitir em nenhum momento a tua mente desviar para um outro lado, porque se acontecer isso, você desvia do propósito eterno. Você vive dentro da igreja, você é um crente, você é um cristão, está no corpo de Cristo, né? Mas não segue a linha do propósito eterno de Deus, que é estabelecer um relacionamento eterno com o homem. E começa nesse treinamento já desde já. As casas estucadas e nem os demais valores, nada disso vai prevalecer. Se a gente gastar tempo com isso, eu acho que isso é gastar. O que nós estamos fazendo nessa manhã é investir. Agora, gastar é quando você põe os olhos e o coração, a sua casa, seja você cristão ou não, a sua casa, ela não fica muito tempo. Se ela ficar muito, provavelmente ela vai ficar mais do que você. Uma casa aí custa, talvez dê aí uns 300 anos de construção, você não dura 300 anos.
Qualquer coisa que você colocar de valor no seu coração, ela não tem mais valor do que o propósito para o qual você foi construído. Ela não tem valor. Não tem como comparar. Se colocar um do lado do outro é uma covardia. Não tem como comparar. Mas o nosso coração é enganoso e por isso que ele nos leva para isso. A gente consegue ouvir essas palavras que estamos falando aqui, mas ainda o coração insiste com as mesmas coisas. Então essa é a primeira regra que precisa ser quebrada, não é? No nosso coração. O nosso coração dá prioridade a certas coisas que Deus não dá. Então ele manda que fortaleça o espírito. Não é mexer no coração. O coração é enganoso, ele te dá uma volta. Fala, não, eu vou fazer aqui, não, eu vou ser espiritual, mas eu vou pegar por aqui, vou arrumar um negocinho aqui e tal. Você rapidamente faz um arranjo, não faça isso. Fortaleça o espírito e o coração passa a ser pouco a pouco ganho. Fortaleça o espírito, não é? E a mente também vai sendo fortalecida, vai sendo renovada pela palavra, a fim de que podeis o quê? Com todos os... Porque a obra de Deus é coletiva e Deus quer esse trabalho coletivo. Ele não quer um homem espiritual, ele não quer uma mulher espiritual, ele quer um coletivo. Mas olha como é que começa esse coletivo, desde o espírito do indivíduo. E depois você vai ver as medidas de Cristo que aparecem aqui, elas aparecem no corpo, porque Cristo está repartido no corpo de Cristo e não em um irmão e uma irmã. Compreende esses valores, irmão? Importante demais. Olha a hora conspirando contra a gente. Então nós temos claramente 3 etapas do trabalho de Deus que nós observamos que Deus está fazendo conosco. E essas 3 etapas eu vou pedir que vocês, por favor, compreendam. Em nome do Senhor Jesus. Quem sabe, compreendendo isso, podemos pelo menos dar um passo e dizer, Senhor, eu quero prestar mais atenção a essa etapa que está se dando agora. Irmão, você não está vivo porque você está comendo arroz e feijão. Ou talvez tenha alguém que não está conseguindo nem fazer isso, mas está vivo, não é? Mas está vivo. Você está vivo por causa do propósito de Deus. O dia que não houver mais propósito, o Senhor tenha misericórdia de nós, se não houver mais propósito, se o nosso coração e a nossa mente se afastou tanto do propósito de Deus que já não há um caminho de retorno, não é? Pode acontecer do Senhor nos tirar daqui. Pode acontecer. Ou não pode acontecer. Pode acontecer. Se nós insistirmos com as mesmas coisas, que valor terá um homem tripartido que não coopera com a forma tripartida de testemunho que Deus quer dar? Então, se virar um sal sem gosto, não há mais nenhum sentido. O Senhor tenha misericórdia de nós. Então, procure pôr atenção a essas 3 etapas. Elas são muito claras. E a etapa que nós estamos não é somente para conhecimento das etapas, é porque a etapa que nós estamos é a etapa crucial do propósito de Deus. Então nós falávamos ontem, o espírito do homem regenerado já está salvo para o dia do Senhor, ele já não vai sofrer condenação eterna. E o corpo, na sua segunda vinda, os corpos dos cristãos serão ressuscitados para encontrar com ele nos ares. São 2 realidades das 2 extremidades da corda, não é isso? Então aqui o Senhor já fez um trabalho e aqui também. Qual é o trabalho intermediário? O trabalho da alma. Por isso que temos que receber a palavra, por isso que nós vamos buscar nessa reunião um pouquinho, talvez na próxima, trabalhar, ler um pouco juntos, meditarmos juntos da necessidade que temos de ver esses princípios, o que Deus pede de nós nessa relação intermediária, no tempo em que nós estamos vivendo, quais são as palavras-chave, quais são as senhas para que as portas se abram desse propósito maravilhoso, para que a gente se sinta bem naquilo que estamos fazendo com consciência, uma cooperação ativa consciente. Tem gente que fala, irmão, não sei meu lugar no corpo, eu não sei. Quantos anos você tem, irmão? 30 anos, não sei qual é o meu lugar. Tem mais do que isso para você se preocupar, o seu lugar no corpo. Tem bastante coisa realmente para você fazer, mas tem princípios que você precisa ter em conta. Porque o levar da cruz, por exemplo, é um dos maiores e mais nobres princípios encontrados daqueles que cooperam para que o tabernáculo de Deus seja efetivado. Você pode não saber o seu lugar no corpo, mas se você está identificado com a cruz, isso já é um grande lugar. Amém? E depois saber o lugar no corpo também tem o seu lugar. Mas antes existem outros princípios que são importantes. Amém?
Então você vê que na salvação do homem existem essas três partes. Uma já foi resolvida, a outra também, existe essa intermediária. Nós mencionávamos para os irmãos acerca do casamento, também é a mesma coisa. O casamento bíblico é apresentado a partir das experiências que os judeus viviam acerca do casamento. Então no capítulo 19 você tem as bodas do Cordeiro, lembra? A ceia das bodas, lembra? Aquela festa, aquela alegria, aleluia, o Deus Todo-Poderoso reina. Eu estive observando aquilo no original, ali estão dando saltos de alegria. Ali quem for tradicional vai virar pentecostal na hora, não tem jeito. Porque a alegria daquele lugar, meu querido, você não vai conseguir ficar paradinho não. Impossível. Ali estarão os santos em torno dessa mesa maravilhosa. Sabe também o que aquilo significa? Aquilo significa a culminação, o casamento entre Cristo e a igreja. Porque você vai ver que o casamento ele tem 3 etapas. A primeira etapa, ele está no desposamento, né? No desposo lá de Maria com José, você vê essa primeira etapa, né? A vinda do nosso Senhor Jesus, não, né? Que é quando ele fala no texto sobre como o Senhor Jesus nasceu, né? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, não é? Antes dele nascer, antes de ter concebido, antes de haverem juntado. Só que o noivado na época, ele não é como o noivado hoje. Quando você assumiu o compromisso com uma mulher, e vice-versa, era feito diante da família. Isso não podia voltar atrás. E isso foi também o que aconteceu conosco. Nós ficamos desposados, ficamos noivos. E isso é uma aliança que não pode ser quebrada mais, por isso que tem esse significado. Esse é o início da nossa história, mas você não pode mais voltar para esse ponto, o seu desposo já foi feito. Naquele desposo, naquele noivado, acontecia uma coisa interessante, que o noivo, ele recebia um dote dos pais da noiva, Eu às vezes eu não gosto muito dessa história, que eu tenho uma filha, acho que vou ter que dar um dote um dia. Mas os pais da noiva é que davam esse dote. E esse noivo saía então, demorava cerca de 1 ano, ele ia trabalhar para que pudesse chegar o dia do casamento, está tudo pronto. Quando estava tudo pronto, ele via com seus amigos, por volta de meia-noite, por isso que a parábola das virgens fala disso. Ele via com tochas, com muitos amigos, porque o Senhor Jesus também vem com seus amigos, né? Com seus anjos e com os santos que vêm tomar os seus corpos para a ressurreição. Então ele vinha e aí a noiva, ele chegava então da noite com aquelas tochas, chegava na casa da noiva, ela vinha, descia com as suas donzelas, juntavam todo aquele povo e iam em direção à casa do pai do noivo. E lá não tinha festa. Aí você vai para Mateus 21, me parece, ou 22, quando fala do propósito eterno de Deus e quando fala dessas bodas, quando fala quando fala da festa, que o pai de família estava lá, o pai do noivo estava lá e havia alguém que estava sem roupa adequada. Lembra disso? Vocês lembram disso, dessa parábola? Havia alguém que estava sem roupa adequada e aí o pai do noivo foi direto a ele e mandou que ele se retirasse porque não havia veste adequada. Precisa haver veste adequada para esse momento. Agora eu vou explicar esses 3 momentos da etapa de Deus no casamento, que é figura daquilo que está acontecendo conosco. A primeira etapa, então, é o desposo, é o noivado. Nós nos encontramos um dia com Cristo e foi feito esse desposo, esse noivado, esse compromisso, essa aliança que não pode mais ser quebrada. Mas o que foi? O que o noivo recebeu? Ele recebeu um dote do pai, porque todo casamento tem preço, né, Marcelo? Todo casamento tem preço. E quem foi que pagou o preço desse casamento? O Senhor Jesus, esse é o dote. E aí agora ele foi. Para onde ele foi? Ele foi para o seu pai, para a destra da majestade, mas ele vai... Por que ele tem que voltar? Porque ele tem que buscar a sua noiva. Está vendo? Agora a questão é a seguinte, que nós já estamos desposados com ele, isso é fato. Que ele vai voltar, esse é o outro fato do outro lado. Está correto, irmãos? Amém? Qual é o fato intermediário? É que no período em que o noivo está distante, a noiva tem que se preparar. Está vendo? Esse é o momento intermediário, esse é o momento que a gente não pode descuidar. Ah, irmão, vou gravar um CD, irmão, deixa CD para lá. Deixa CD para lá. Utilize os princípios da vida cristã a fim de que você se prepare. Não é para perder tempo, é para ganhar tempo. Irmão, tem uma obra grandiosa para fazer. Onde ela começou, irmão? As grandes obras de Deus começaram no joelho. Começaram com pranto, com choro, com peso no coração, porque isso não é brincadeira. Isso não traz nenhuma satisfação para a vida humana, para a vida natural, para a carne.
Por isso que tem gente que está correndo disso. Você crente? Está doido? Faz isso não. Isso mais para frente um pouquinho. Deixa eu aproveitar o melhor um pouco. Não é? Porque sabe o que é a vida? Sabe o que é a cruz? É uma sentença de morte assinada por Deus. Deus não quer nada do homem natural. Nada. Você observa que ela tem um sinal de vezes. Quando ela está em pé, ela tem um sinal de soma, né? Quando você põe ela sobre os ombros, o sinal é de reprovação. Quem é professor de matemática sabe bem disso, né? Isso o Christian dizia isso, né? Ela faz um sinal de, como quem diz, esse que está levando essa cruz, isso aqui é a reprovação total, né? Porque Deus deseja manifestar algo diferente da nossa própria naturalidade. Então você vê esses 3 princípios. Na vida do homem, a alma precisa ser ganha. Na vida do casamento, ele precisa se preparar para o casamento. Porque senão, se chegar no casamento de bermuda, de calça curta, de camisetinha, vai ficar de fora. Existe uma teologia aí que diz que a gente vai estar na eternidade. Eu me identifico com ela, me perdoe, irmãos. Que na eternidade todos estaremos juntos no reino, apenas aqueles que se prepararam. E a gente fala, irmão, mas isso não é uma coisa para um grupo especial na igreja? Não, não existe classismo na igreja. Se você estiver no reino, você vai se espantar, você vai ver pessoas, não, irmão, esse irmão está aqui fazendo o quê? Sabe por que você se espanta? Porque normalmente são os nossos olhos que nos enganam. Nós colocamos os olhos e falamos, eu já sei quem é, olha, é aquele, não vou citar os nomes aqui, mas aquele é certo. Aquele, nosso Deus, isso já está lá dentro, está só a carcaça aqui, isso já foi. E a gente se engana com isso. Aí a gente olha para nós mesmos, aí tem uma outra avaliação. Quando a gente olha para nós mesmos, fala, tá ruim, não é? Tá ruim. Mas aquele irmão que você está achando que vai, ele também está achando que está ruim. Porque ninguém vai estar no reino por méritos próprios, meritocracia, não é? É por Cristo. Amém? É por Cristo. E se há de haver algum esforço da nossa parte, esse esforço é em Cristo também. Você não tem que colocar um peso nessa manhã e falar, ai, ficou mais pesado ainda agora, pensei que o irmão ia tirar um pouquinho, ainda pesou mais um pouco. Não, esse peso pesa sim sobre o coração, mas entenda, irmão, é uma vida de substituição. É uma vida de substituição, irmão. Não é uma vida de levar peso. O peso é o peso da arca que precisa, que não pode estar em carros de boi. Não pode estar em estruturas humanas, naturais. Tem que estar sobre o coração, tem que estar sobre o ombro. É natural que haja esse peso. Nós somos peregrinos, irmãos. Num lugar nós somos enviados como ovelhas aonde? A ovelhas? Ovelhas aonde? Em meio a lobos. O clima é hostil. O lugar que estamos não é um lugar próprio para nós. Mas continue em perseverança, irmãos. Breve estaremos com o Senhor para sempre. E nesse momento, esse é o momento em que nós devemos o quê? Ter a consciência de que precisa haver preparação. Não entramos na preparação ainda, vamos entrar. Quem sabe um dia, não é? Mas existe essa preparação. Amém? Vamos ver então um último tópico que está relacionado ao tabernáculo. Eu gostaria também depois, se Deus concordar, ouvir também alguns irmãos, se quiserem, tiverem esse sentimento de ruminar, né, aquilo que chamou a atenção e também nos complementar. Precisamos todos sermos complementados. O terceiro aspecto que mostra também as 2 etapas, a inicial e final e a intermediária, é o que diz respeito também ao tabernáculo, na mesma estrutura. O Senhor não quer, em Apocalipse 21, ele não diz que há um tabernáculo agora de Deus entre os homens? Nós sabemos então que esse tabernáculo ele é trabalhado ao longo da história, desde a eternidade, entrando no tempo, na história, para que ele aconteça lá. Não tem mágica, é uma obra que Deus está fazendo com o homem, junto com o homem. Por isso a necessidade da responsabilidade humana. Agora preste atenção, esse tabernáculo ele fala também de um testemunho. E é muito interessante isso. Vou mencionar então rapidamente. O primeiro testemunho que Deus deu à humanidade foi também em relação ao tabernáculo. Foi no átrio exterior. Foi no átrio exterior. O átrio exterior é a parte mais externa do tabernáculo, né? Lá aquele altar, não é? Aquele altar onde os sacerdotes trabalham ali. E ele não tem luz, porque luz na Bíblia é testemunho. Então se você chegar no átrio exterior e você olhar para cima, o testemunho do átrio exterior é o testemunho do sol, é o testemunho das estrelas, é o testemunho das coisas naturais. E você vai observar que na vinda, nas saídas de Cristo até nós, o primeiro testemunho que Deus dá de si é da sua grandeza, não é? Por meio das coisas que foram criadas. Salmo 19, os céus o quê?
manifestam a glória ou proclamam a glória de Deus, né? E o que mais? Anuncia as obras das suas mãos, lembra disso? Isso o que está dizendo? Está dizendo que existe um testemunho, que a natureza não é Deus, mas que existe um testemunho de Deus na natureza. Romanos capítulo 1, versículo 18, né, diz que do céu manifesta agora não a glória, senão a ira de Deus, né, sobre toda a injustiça do homem que detém a verdade em injustiça. Ou seja, ele já viu a Deus, mas ele detém essa verdade. Ele é injusto porque ele detém essa verdade. E vai atrás de camaleão, de pedra, de sapo, de outras coisas, mas entendendo. Esse texto mostra isso claramente. É contundente esse texto. Porque ele diz, sobre toda a injustiça e impiedade do homem que detém a verdade. Ou seja, é uma verdade parcial. É uma verdade parcial para ele, mas ele detém essa verdade. Ele diz que ela não existe. Mas na consciência dele há o testemunho de que ela existe. Ele está gritando por dentro dizendo que Deus, por fora dizendo que Deus não existe. E na sua consciência, Deus existe sim. Porque se ele disser que Deus existe, ele vai ter que se comprometer com Deus. Ele vai ter que entregar a sua vida, ele vai ter que ceder espaço para um outro. E ele não quer fazer isso. Então esse é o primeiro testemunho. Esse foi o primeiro testemunho que Deus deu na história da humanidade, quando ele criou todas as coisas, o testemunho do seu eterno poder e glória. Quando Deus cria, irmãos, é esse o testemunho que ele está dando. Mas depois o seu testemunho avançou, porque o tabernáculo não é só feito de uma parte. Então você encontra a segunda parte, que é o santo lugar. No santo lugar tem dois elementos importantes. Os pães da proposta, ou da proposição, e o candeeiro. Isso fala de testemunho. Qual é o testemunho dos pães da proposta? É o testemunho do povo de Israel no Antigo Testamento. Presta bem atenção, irmão. É o testemunho do povo de Israel no Antigo Testamento. Qual era o testemunho que esse povo dava lá? Da unidade de Deus. O Shema, Deuteronômio 6,4, não é? Essa é a parte mais alta da confissão judaica, o monoteísmo judaico e cristão também. Deus é um só. Ou seja, que ele não é só o Todo-Poderoso, como no início. Ele agora, através dos judeus no Antigo Testamento, dos israelitas, ele dá um outro testemunho. Ele não é só o Todo-Poderoso, não. Já sabemos que ele é mais do que isso. Ele é um só. Javé é um. Esse é o testemunho. Né? Está lá no ouve Israel, o Senhor, vosso Deus, é um. Por isso que quando avançou a revelação e veio o assunto de que Deus é um em essência, mas é trino em pessoas, aí Israel ficou engasgado. Por quê? Porque um dos motivos, obviamente, porque também eles entraram escama nos olhos para que a gente pudesse entrar. Tem outros aspectos. Né? Romanos capítulo 11 vai nos falar disso. Mas um dos motivos principais também, nós podemos enumerar, é que o encargo do povo de Israel era dizer, Javé é um só. Existem muitos povos que adoram muitos deuses, mas Javé é um. Só existe um Deus e ele é um só. A revelação avançou quando você chega bem ao lado dos pães da proposta, porque são 12 pães, e por isso representa o testemunho de Israel no Antigo Testamento. Quando você chega bem ao lado dos pães da proposição, você encontra o candeeiro, que é a igreja. Não é? A igreja de cada lugar, com luz sétupla, com 7 braços, com luz de testemunho mais perfeito. Ou seja, Javé na entrada do tabernáculo é o Todo-Poderoso. Javé no santo lugar, num primeiro momento, quem é Javé? Javé é um só. Mas num segundo momento a revelação continua avançando, porque Javé está vindo em direção a nós. Jeová, o Senhor da glória. Então no segundo momento é o testemunho da igreja. Qual é o testemunho da igreja? Qual é o testemunho mais contundente da igreja, irmãos? Sabe qual é? É o caráter, é a imagem. Não é? É um testemunho, você vê que ele está em 7 braços, testemunho perfeito, luz e braços, 7. 7, perfeição, e luz, testemunho. Não é? E ele é feito de ouro. Ouro fala da natureza de Deus, isso fala do testemunho de Deus. Não é? É isso que está sendo trabalhado em nós. Por isso que ele é feito de uma única peça. Por que ele é feito de uma única peça? Porque fala da unidade da igreja. A igreja é uma só. Amém, irmãos? Amém? Tem outras aí que colocaram o nome e tal, botaram o nome um monte, mas a igreja é uma só. E ela tem uma natureza, em 7 braços de testemunhos, perfeito para manifestar luz. Não é? Então agora chegou o momento que da impressão da imagem. Aquela imagem que foi dada a Adão e que ele perdeu lá no Éden,
foi recuperada em Cristo. E agora você vê que ele deu uma imagem a Adão, Adão perdeu a imagem por causa do pecado. Mas o que aconteceu no Novo Testamento? O Senhor fez um trabalho diferente? Ele fez o mesmo trabalho. Ele nos devolveu a imagem. Agora nós estamos em Cristo. Passando o santo lugar, você quando entra no Santíssimo, qual é o testemunho que você encontra lá? Qual é a luz que tem lá? Porque a luz do átrio exterior é a luz da natureza, a luz do sol, das estrelas, dos astros. A luz do santo lugar é a luz do testemunho do Israel e do candeeiro que está aceso. O santo lugar não é um lugar apagado, ele está aceso, não é? Ele permanentemente ficava aceso. Mas quando você entra no Santíssimo, lá não tem luz, lá é tudo escuro, porque a luz do Santíssimo é o próprio Deus, é a presença do próprio Deus. Esse é o momento onde o tabernáculo está sendo colocado entre os homens, está vendo? Ele está nos chamando, olha, ele está nos chamando se você fizer uma correlação, também tem algo interessante, porque o tabernáculo tem 3 partes e o homem também. Então você vê que o testemunho começa de fora, ele começa dando um testemunho na natureza. As próprias aparições divinas, quando você vê, por exemplo, um monte fumegando, você está vendo com olhos nus. São testemunhos que estão tocando o ato exterior do homem tripartido. Eles tocam a nossa carne, a nossa vida biológica, eles tocam a nossa vida psicológica, não é? E, por exemplo, na alma temos emoção, vontade, razão. E na vida biológica, o que temos? O que temos? Quem lembra? Tato, paladar, visão, não é isso? Então, tudo isso era utilizado nos testemunhos de Deus. No primeiro testemunho, os homens puderam ver, né? Eles viam uma coluna de fogo, estava diante deles, viam com os olhos. Dá para entender isso, irmão? Dá para alcançar isso? Num segundo momento, o testemunho é mais profundo. Agora chega um terceiro momento. Esse é o testemunho da vida, porque é o caminho, a verdade e a vida. É esse testemunho que ele quer nos introduzir. Por que ele nos leva até o Santíssimo nesse testemunho? Por quê? Porque ele quer fazer também um caminho inverso. Olha o que tem no nosso espírito e olha o que tem no Santíssimo. Vê se não tem alguma coisa aí das mãos de Deus. Você tem a arca do pacto que está bem no Santíssimo, dentro do Santíssimo. A arca representa Cristo. O Santíssimo representa o nosso espírito. Amém? O nosso espírito. Agora, olha o que tem dentro da arca. Quem lembra? Primeira coisa. Quem lembra? O que tem dentro da arca? Tem as tábuas da lei. O que mais? A vara de Arão que floresceu, e que mais? E o maná. Será que isso tem alguma correspondência com o nosso espírito? Por que Paulo está dizendo que a gente tem que fortalecer o espírito? Por causa dessa correspondência, irmão, do Santíssimo. Ele nos chamou, nos conduziu até o Santíssimo, agora do Santíssimo para fora, porque o reino é um caminho de volta do Santíssimo. Para que haja reino entre o povo de Deus, ou seja, para que haja uma esfera de habitação de Cristo plena, o que precisa acontecer? Uma entrada sacerdotal até o Santíssimo. A experiência de viver Cristo entrando nessa comunhão até a parte mais íntima. Porque ele entra como, o sacerdote entra como sacerdote e depois ele sai como rei. Por quê? Porque na presença de Deus, ele tem agora os pães frescos, digamos, a direção, a orientação de tudo aquilo que ele precisa representar fora do tabernáculo. Então, como é que a gente vai representar a Deus, e esse é o reino, como vamos representar a Deus fora? Não tem como. Tem que um caminho de entrada como sacerdote para que depois haja um caminho de saída como reino ou como rei. Por isso que é um reino de sacerdote. Você viu que é a igreja? É um reino sacerdotal. Porque se ela não é um reino sacerdotal, ela não tem obras para fazer aqui na terra. A obra é aquela obra que foi feita antes da fundação do mundo. Elas estão preparadas antes da fundação do mundo. Então não são obras nossas, é Cristo mesmo. Então observe uma coisa, com que se relaciona o maná? Com o espírito humano. O espírito humano tem 3 partes também. Vamos lá para a gente entender isso. Qual é a primeira parte? Uma das funções do espírito? Consciência. Outra função? Intuição. Outra função? Comunhão. Comunhão, intuição, consciência. Maná, vara e o que mais? E as leis. Com que se relaciona a nossa consciência no espírito? Com as leis. Tá certo? Com que relaciona a nossa segunda parte do espírito? A questão da comunhão. Com que se relaciona? Com o maná. E a intuição? Com a vara. Por quê? Porque a vara floresceu. Isso é vida de
ressurreição. Então, o que é intuição? A intuição é você estar, em um determinado momento, receber algo muito específico que você sabe que é o Senhor, que está falando com você, que está te direcionando, que está te orientando, né? A intuição está relacionada a isso. Isso é vida de ressurreição. Mas se você observa que as 3 partes do espírito humano estão relacionadas às 3 partes dos elementos que estão dentro da arca. Então Deus quer essa relação, porque é a partir dessa relação de comunhão. Quem é o pão da vida, irmãos? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que nós temos uma função no espírito chamada comunhão? Porque a maneira de termos comunhão é nos alimentando do pão. E a nossa consciência, como é que ela deve estar? Identificada com as tábuas da lei. E aí então vivemos uma vida de ressurreição, por causa da intuição que está relacionada à vara de Arão que floresceu. Amém? Deu para compreender? Então, você encontra claramente 3 pontos no tabernáculo que falam também dessa obra, novamente dessa obra intermediária. Vou terminar aqui. Primeira parte do tabernáculo, nós temos um testemunho que já foi dado. Se eu fizer uma pergunta aqui nessa manhã, irmão, quem crê que Deus fez todas as coisas? Eu não preciso fazer essa pergunta. Por quê? Porque esse testemunho já está lavrado em você. Não está? Já está lavrado em você. Olha, foi Deus quem criou, foi Deus quem criou o homem. Eu preciso falar isso? Irmão, vamos aqui ver quem foi que criou o homem. Não precisamos, você já tem esse testemunho. Certo? Agora vamos para um último testemunho. Qual o testemunho? O testemunho do Santíssimo. O lugar onde está Deus e o seu povo. O lugar de relacionamento mais profundo. Esse é o lugar quando Deus fala que estabeleceria o seu tabernáculo entre os homens. É o lugar de convivência plena para toda a eternidade. Amém? Isso já é algo definitivo. O final da nossa história já está escrito. É passar uma eternidade sem fim com Deus. Então esse está representado no Santíssimo. Agora, qual é o momento de intermediação entre as duas coisas? Qual é o momento? Hã? Então, olha aqui, ó. Lá no átrio exterior, nós temos o testemunho da divindade e do poder, não é? E no final, no Santíssimo, nós temos o testemunho que Deus está com o homem com Deus. Não é o sumo sacerdote, lá só não está ele, Deus e ele entra com o incensário, tem a arca, ali é Deus e o homem e Deus. Esses 2 testemunhos já estão dados, muito claramente. Agora tem um intermediário. Qual o intermediário? Do santo lugar. O que temos no santo lugar? 2 coisas. Mesa dos pães. Esse testemunho já foi dado pelo povo de Israel. O que sobrou? Um candeeiro aceso com luz cétupla. Isso fala de testemunho. Testemunho de Deus, porque o candeeiro é de ouro. Testemunho perfeito, porque ele tem 7 braços. Testemunho, porque ele tem luz cétupla. Está dando para entender? Não é o quanto você canta, não é o quanto você prega, não é a sua capacidade de guardar versículo, não tem relação com isso. É a capacidade de Cristo ser formado em você. E em mim, primeiramente, que falo. Então é esse o testemunho que precisa ser dado agora. Vamos juntar as 3 partes. A primeira é da salvação do homem. Espírito está salvo e o corpo na vinda do Senhor. Qual é a parte intermediária? A alma precisa ser salva. Qual foi o segundo que nós demos? Do casamento. Houve um desposo e o que houve no final? Um casamento. Já está marcado, irmão. Tem um casamento com dia e hora marcada. Você está com o convite aí? Todos nós, pode dar um amém. Todos nós já temos o convite. Fomos convidados para esse casamento. O que temos que fazer? O que você faz quando tem um casamento que você é convidado? Ah, irmão, quando chegar na hora eu boto uma bermuda aí e vou para lá. Você faz assim? Temos que nos falar de vestes, está vendo? Ele está usando uma linguagem tipológica, analógica, mas para o mesmo princípio. Da alma precisa ser tratada. Para o casamento temos que ser aprontados. Para o caráter temos que ser aperfeiçoados. Amém? Então vamos descansar um pouquinho nesse momento. Amém? Vamos beber uma água. E depois, então, se o Senhor nos permitir, vamos avançar então com 7 principais colunas estabelecidas na casa de Êxodo capítulo 25, que mostra o caminho desse aperfeiçoamento. Amém? Se o Senhor então nos permite. Obrigado, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concede. Nós somos agradecidos porque podemos estar aqui lendo juntos
a tua santa palavra e com a confiança de que o seu Espírito pode fazer além do que pedimos e pensamos. Avança por meio do seu Espírito, da sua palavra e da sua vontade. Oramos para que a sua vontade, que é feita nos céus, também seja feita na terra. O Senhor ganhe os nossos corações e os olhos do nosso entendimento. Que esse ouro realmente seja formado em nós. Que esse tempo seja um tempo de despertamento. Que possamos entender, Senhor, que não são falácias, que não são palavras, que não são filosofias, Senhor, não são perda de tempo, mas ganho de tempo. E o verdadeiro ganho de tempo é aquele ganho na tua presença. É quando estamos contigo, Senhor, é que realmente ganhamos o tempo. Então nós oramos nessa manhã para que o Senhor nos ajude a compreender esses princípios, e não só a compreender, a entrarmos nele. Como o Senhor disse certa vez, que não somente crer, mas também obedecer. Nos ajude a obedecer a tua palavra, nos ajude na nossa compreensão, nos ajude em tudo o que precisamos. Nós nos encomendamos a ti e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.